Gravando. Bom, pessoal, então vamos levar o nosso pensamento até Deus, até Jesus, agradecendo o Senhor a mais oportunidade de estarmos aqui reunidos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe, nos ampare, nos envolva, nos ilumine, e possamos, Senhor, abrir a inspiração do mais alto para mais esse encontro. Que bons espíritos possam estar presentes, nos amparando, nos envolvendo, nos iluminando, com todo o seu amor, a sua paz, a sua misericórdia. Muito obrigado, meu Senhor, e que a paz do nosso amado Mestre nos abençoe e nos abençoe. Assim seja. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí para mais esse encontro. Nós estamos ainda estudando a questão da sexualidade, já estamos indo já para os momentos finais desse estudo da sexualidade, para que após essa base que a gente está tendo, né, nós vamos retornar ao estudo da doação das energias, do passe, né? E só que é de suma importância a gente conhecer a energia sexual com profundidade, né, com equilíbrio, né, com sensatez, né, porque essa é a nossa principal energia, né, de certa forma, a energia criativa, né, a energia que nós vamos doar, né, em grande parte, pelo menos, dos nossos processos de doação. Né. E como se trata de um tema muito atual, né, muito polêmico muitas vezes, né, pouco abordado, né, da mesma forma que o próprio magnetismo em si, né, a questão dos animais também, né, espiritismo em animais, né, a questão da sexualidade também é um tema bastante polêmico e só que é muito relevante a gente entender porque no nossos atendimentos, antes da gente realizar os nossas doações, nós vamos acolher essas pessoas, né? Muitas portadoras de depressão, síndrome do pânico, né, e outras questões aí que a gente já estudou, né, aqui no nosso grupo. E muitas dessas pessoas, elas têm algumas particularidades no que diz respeito à questão sexual. Né? É muito comum pessoas homoafetivas, né, pessoas com dificuldades na área sexual, né? É muito importante a gente ter um entendimento do que significa uma sexualidade equilibrada, né? Quais seriam os comportamentos apropriados ou não, né? E da mesma forma que é muito importante, né, e a gente fez isso no nosso encontro passado, entender, né, com profundidade a lei de causa e efeito, né, de ação e reação, né? Nós abordamos a questão do estupro específico, né? Porque muitas vezes as pessoas têm, né, com suas dificuldades, com suas mazelas, né, e nós mesmos, né, com as nossas próprias dificuldades, e não conseguem entender, né, por que passou por isso, por aquilo, né, ou por que ou se revolta contra Deus, né, contra os homens, né, contra a situação de maneira geral, sem ter um entendimento mais profundo, né? E principalmente entender o nosso papel enquanto agente transformador do nosso próprio destino, né? Então, isso é muito importante para a gente, de certa forma, nos capacitar, vamos dizer assim, né? E nos preparar para nós mesmos, né? Para a nossa aceitação daquilo que nos acontece, né? Com maior entendimento, e também para a gente ajudar as outras pessoas, né? Porque para a gente poder acolher uma pessoa, né, com uma doença grave, né, como um câncer, né, porque a gente já estudou protocolo, né, ou aquelas doenças psíquicas, né, depressão, pânico, né, transtorno obsessivo compulsivo, etc., nós precisamos, de certa forma, entender, né, esse mecanismo de ação e reação.
Nós vamos fazer o fechamento na questão do estupro, né, que é um tema bastante polêmico, né, como a gente viu semana passada. Tem algum slide, algum pouco de slide, né, que eu vou apresentar para vocês, né, o grosso a gente já discutiu, né, e na sequência nós traremos o aborto, né, que é um tema também bastante polêmico, né, bastante atual, importante, né, muito presente na nossas questões. Tem um bicho, um inseto grande. Muito importante na nossa questão atual da sociedade, né? E existem muitos celeumas, né? Muitas controvérsias, né? Então a gente vai estudar. Eu vou mostrar alguns vídeos mostrando a visão da ciência, né? Na verdade, não há um consenso absoluto, né, a respeito disso, né? No que se diz respeito ao surgimento da vida, né? Quando se considera vida, né? Não há uma resposta em definitivo. E também é, as próprias religiões, né, também não traz, né, uma resposta única. Né? Naturalmente, a gente vai ver, né, qual é a visão da doutrina espírita, né, o porquê disso, né, e eu vou trazer também uns casos de alguns livros que eu já li, né, alguns relatos, para a gente poder enriquecer aqui o nosso estudo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora os slides faltantes, né, em relação ao tema do estupro, e aí na sequência a gente já dá prosseguimento aos vídeos, né? Que antes de falar do aborto nos slides, eu já vou projetar os vídeos, né? Para a gente poder ter aí um entendimento mais profundo. Vou compartilhar aqui a tela, compartilhar minha janela. Vocês devem estar vendo, eu vou expandir aqui agora. Está conseguindo para mim, vocês estão vendo o slide certinho, né? Está um slide cinza, prateado, com algumas imagens aqui do estupro. Está todo mundo vendo certinho? Confirma alguém aí, por gentileza. Sim. Tá, beleza, então. Já contei para vocês, né? Eu vou passar rapidamente isso aqui, né? Que a gente já estudou. É que bom a gente relembrar algumas coisas, né? Porque é um tema bastante importante, né? Que acontece não só com mulheres, mas com crianças, né? E homens também, né? Em algumas situações também. Então, como a gente viu, né? O estupro é crime, né? Obviamente, a culpa nunca é na vítima no sentido de buscar amenizar a conduta do agressor, né? Hipótese alguma, isso deve ser feito, né? Não há excludentes ou sei que existem preconceitos muito comuns hoje em voga ali, né? Aquele machismo, principalmente traz isso, né? Dá para entender que depende do tipo da roupa da mulher, que isso, que aquilo, nada disso justifica, né, essa agressão, né? É crime, acabou, entendeu? Não há espaço para discutir qualquer atenuante nesse sentido, né? É evidente que, em termos da lei maior, né, como a gente já discutiu bastante, né, semana passada, não vou retomar, né, tem toda aquela questão, né, daquilo que está no psiquismo, na aura, né, da pessoa, né, os mecanismos de atração energética, né, que ocorrem entre vítima e algoz, outrora, e vice-versa, né. Mas em termos de relevar o ato ao ato, é evidente que não há qualquer escusa justificável, né? Tem até algumas imagens, né, assim, muito comum hoje em dia, né, inclusive a gente anda por aí, a gente vê muitas vezes, né, a questão de estupro, né, da gente se denunciar, né, não só a própria vítima, mas também aqueles que assim presenciarem, né, ou ficarem sabendo de alguma forma, é evidente que não deve se calar, né? Questão até no transporte público, né? Naturalmente,
um ambiente que, por ficar muitas pessoas aglomeradas ali próximas, né, facilita, talvez não aquele estupro mais forte, né, com a penetração em si, mas outras práticas que, pela lei, podem sim ser enquadradas, né, da mesma forma como estupro. Né. A gente estudou um pouco a questão da evolução da lei, né, em relação ali com a tipificação penal, né, que tem acompanhado ao longo dos anos, né, tornando algumas condutas que antes eram tidas como menor potencial ofensivo, né, tornando-las mais graves, né, como passada de mão, coxada, e outros que, dependendo do contexto, já não é um mero atentado violento ao pudor apenas. Né. E também a gente toda essa discussão, né, que a gente... Então, mas pelas causas espirituais, né? Eu acho que é importante a gente só reforçar algumas coisas, trazer algum detalhe ou outro, né? No caso de um homem, né, que ele perpetra esse ato contra a mulher, ele quer prejudicar a polaridade né? Ânima, né? Que seria a polaridade feminina, né? Então é um desejo, né, que aquela criatura, que aquele espírito, né, momentaneamente um corpo masculino, né? Porque a gente viu que o espírito não tem sexo, ele, de alguma forma, né, por algum trauma do passado, por alguma questão mal resolvida, né, ele sente um desejo imenso de vilipendiar tudo que representa a polaridade ânima, né, feminina. Né. No caso, via de regra, serão as mulheres, né, mas isso pode acontecer também com crianças, né, até com outros homens. Né. Enfim. Ele sabe do desespero alheio, né? Então, é evidente que naquele momento, aquela pessoa que está cometendo aquele ato, é evidente que ela percebe, né, o que está cometendo, né? Mas também há um desespero muito grande dentro de si, né? Porque ninguém que comete uma barbaridade dessa está em pleno equilíbrio espiritual, né? Por razões óbvias. Né? Então, fala-se, tá? É evidente que eu não estou aqui pretendendo generalizar, tá? Porque, como eu já falei para vocês várias vezes, né, reforço, né, é uma coisa bem inapropriada a gente querer fazer generalizações, né, querer dizer que todo caso é assim, porque há uma diversidade de situações que fogem, né, muitas vezes, do nosso alcance, tá? Então, não é inteligente a gente querer generalizar todo caso, né? Enfim, mas, né, observa-se um padrão, né, observa-se uma recorrência, vamos dizer assim, né, uma agressão a uma figura feminina que não lhe deu atenção. Né? Então, em muitos casos, existem homens que foram abandonados, né, ou que foram traumatizados, né, por aquilo que representa algo de feminino, né, para ele. Né. Veja, quando representa a figura feminina, muitas vezes não é nem mesmo uma mulher, né? É alguma situação, ou até mesmo um outro homem, né, que lhe representava aquele cuidado maternal no sentido de acolhimento, né, no sentido de cuidar mesmo, né, própria da energia ânima, né. E como nós estudamos lá no começo do nosso estudo acerca da sexualidade, nós temos energia ânima, energia masculina, da assertividade, da resolutividade, né, da racionalidade, de certa forma, né? E a energia ânima, né? Que é a da energia mais feminina, né? Do cuidado, da doçura, do amor, do carinho, da entrega, né? E não existem uma melhor ou pior, né? Ambas são importantes, né? Ambas são relevantes, né? E à medida que nós vamos avançando enquanto espírito mortal na seara da evolução infinita, nós vamos cada vez mais nos desenvolvendo em ambas as polaridades. Né? Então, um espírito muito elevado, né? Ele tem uma alta energia masculina, é um espírito muito assertivo, muito determinado, muito sagaz, né? Muito resolutivo, né?
também é um espírito muito amoroso, muito acolhedor, né? Então, ele tem uma alta quantidade de ambas as energias, né? É o nosso destino final, né? É por isso que não há juízo de valor em quaisquer uma dessas energias, né? Embora a gente vê algumas pessoas por aí comentando algumas coisas inapropriadas nesse sentido, né? Em termos de evolução espiritual, ambas têm igual importância, né? Muitos, né, são conflitos sexuais, né? Então, pessoas, né, que são muito homofóbicas, né, ou têm uma homossexualidade latente, mal resolvida, né, que muitas vezes a pessoa não se aceita, né, seja por uma questão mais de ignorância, ou até mesmo por questões religiosas, familiares, medo de rejeição, enfim, tem N situações que isso pode levar essa pessoa a ter esse conflito, né? Mas muitas vezes forçar relações da mesma forma que agir com violência em relação aos homossexuais, né? Pode significar uma tentativa de agredir no exterior, de matar, né? De vilipendiar o exterior, algo que está no seu interior, né? Ao agir com agressividade, né? Com as mulheres, né? Com pessoas com alta energia ânima, vamos dizer assim, pode ser uma reafirmação para ela mesma de uma forma absolutamente vil, inapropriada e, enfim, né, condenável, né, inclusive os termos da lei, né, com prisões, né, mas é uma tentativa de, muitas vezes, reafirmar algo para ela mesma. Né. Infelizmente, a gente vive numa cultura bastante machista, né, e vilipendiar mulheres, né, humilhar mulheres, né, isso é uma cultura que muitos homens estão imersos, né? Isso, de certa forma, é estimulado pela pornografia, como a gente viu, né? Onde, na sua imensa maioria, são mulheres em situações degradantes, né? De sexo, que se busca, de certa forma, satisfazer, entre aspas, entre mil aspas, né? Majoritariamente público masculino, né? Então, enfim, acaba sendo uma indústria de opressão às mulheres, né? E tudo isso é estimulado, esse caráter, estimula esse caráter violento, né, opressor do homem, né? E isso levado ao extremo, né, pode gerar também essas situações lamentáveis, né, que a gente está estudando. Então, né, como foi para vocês, né, apenas alguns trechos de alguns livros, né, especial Sexualidade e Saúde Espiritual, doutora Lírio Cerqueira. Na verdade, é apenas um resumo daquilo que a gente já estudou, tá? A questão das ondas mentais, né? Eu falei para vocês que nós nos conectamos pelo pensamento o tempo todo, né? E aí, né, quando a gente possui laços kármicos, né, laços que nos ligam de algumas formas a nossos algozes e ou barra vítimas passado, né? Fica-se esse ruído, né? Essa questão mal resolvida muitas vezes, né? A onipotência, a onipresença, a onisciência divina não condizem com o ato do estupro. E tanto quanto ninguém veio para fazer o mal, ninguém veio para receber o mal de alguém. Então, foi o que a gente discutiu bastante, né, na semana passada. Né? Ninguém nasce, tá no planejamento reencarnatório, ó, no dia tal, do ano tal, você é estuprada. Não, tá? Isso não é assim que funciona, tá? Se fosse tudo assim, seria um ataque, inclusive, ao nosso próprio livre-arbítrio. Porque como que eu vou me assegurar que no dia tal, na hora tal, eu vou estar no lugar tal, entendeu? Não faz o menor sentido. Né? Quando a gente faz nosso planejamento reencarnatório, nós programamos para crises gerais. Né? Agora,
o que vai acontecer conosco de fato, né, o que nós iremos passar, vai depender tanto das nossas atitudes na matéria, né, ou seja, é uma questão probabilística, né? Se eu me coloco em situações com maior frequência, onde eu possa vir a ser estuprada, ou sofrer um assalto, ou algo assim, é evidente que há uma probabilidade maior disso acontecer, né? Mas é evidente que não se trata apenas disso, né? Tem também toda essa questão das nossas ligações, né? Da nossa consciência clamando, né? Por justiça de alguma forma, né? E nós podemos aplainar isso, né? Por meio da prática do amor e da caridade, né? Como a gente viu naquele case que nós estudamos na semana passada, ou a pessoa pode, na verdade, agravar seus débitos, né? Perpetrando novos hábitos, novos atos lamentáveis, e isso vira potencializar, aumentar o número de pessoas com ódio da gente, né? E potencializar ou facilitar com que surjam, né, esses episódios aí onde possam acontecer estupro, né? Onde dois seres se ligam, né, de alguma forma por emanações energéticas barra mentais, né? Quando o espírito, por preguiça moral, não se resolve trabalhar por sua reabilitação, pelo amor, a dor o alcança devido à lei de atração, para convidá-la a retornar ao amor do qual se afastou. Né? Então, é o que a gente viu. Né? Tudo começa no reconhecimento. Ele é fundamental. Há duas formas diferentes de se reconhecer. O espírito pode reconhecer o mal que pratica pelo uso amoroso do seu livre-arbítrio, ou pode ser convocado a reconhecer pela experiência dolorosa o mal que praticou. Tudo acontece em nome do reconhecimento, para que depois disso o espírito se liberte por vontade própria. Então, é importante o nosso livre-arbítrio, né, para diminuir, né, ou até eliminar as nossas pendências, né, do passado, ou até mesmo agravar, né, nossos atos desastrosos do presente. Bom, então com isso a gente encerra essa questão do estupro. Antes da gente entrar na questão do aborto em si, eu vou apresentar dois vídeos, né, igual a gente tem feito para sistemática quando a gente estava estudando as doenças, né, doenças neurodegenerativas, né, depois aquelas doenças psíquicas, né, questão, síndrome do pânico, né, TOC, né, o TEP, né, transtorno de estresse pós-traumático, né, enfim. A gente viu uma sequência de vídeos, né, onde ano passado a gente adentrava, né, um pouco mais no estudo dessa doença, né, à luz da ciência. Né. Então, eu vou trazer alguns vídeos atuais, né, a respeito da ciência, né, e também da doutrina espírita acerca do aborto, né, desse tema tão polêmico e tão importante, né, que a gente entenda. E depois eu vou trazer, né, algumas considerações, né, a respeito, complementando aí o a doutrina espírita nos traz, né, e para que a gente consiga, de certa forma, não só entender, né, toda essa questão, mas também auxiliar, né, sem julgamento, né, pessoas, né, mulheres, né, que muitas vezes cometeram, né, esse ato, né, evitando julgamento, né, evitando situações vexatórias, né, onde poderia até agravar, né, o estado emocional, espiritual dessa criatura, né, o que não convém e não é nada cristão, né. É da mesma forma que a gente não deve fazer nenhuma condenação absoluta sobre ninguém, sobre qualquer circunstância, né. Igualmente, né, no caso de pessoas que cometem esse ato, é evidente que não nos cabe julgar, cada um tem as suas particularidades e chega de a gente querer
fazer aquelas rotulações genéricas, né, onde tudo tem que estar dentro de um script, né? Não, tá, não é assim que funciona na lei de Deus. Tá? Vamos, então, eu vou compartilhar aqui alguns vídeos, né? Vou segmentar a tela novamente. Deixa eu abrir aqui. Eu vou primeiro apresentar a luz da ciência, tá? Algumas considerações aqui, e aí depois a gente expande um pouco essa discussão, né? A luz da doutrina espírita. Então, eu vou apresentar dois vídeos aqui para vocês. Vou compartilhar uma janela novamente. Compartilhar. Vamos lá, então, vou compartilhar aqui. Aí vocês me falam se o som está ok, tá? Porque às vezes, quando a gente compartilha vídeos, a gente pode ter algum problema de compartilhar uma guia, né? Porque é diferente a forma da gente compartilhar arquivo e compartilhar vídeos, tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer da forma correta, tá? Isso. Eu sou o Felício Molinari e esse... Vocês estão ouvindo? Deu para ouvir certinho? Sim. Tá. Então tá. Então acertei, então, né? A forma tem que abrir o Chrome e compartilhar aqui desse jeito aqui específico. Uma menina Então, de eu vou 10 compartilhar anos aqui. que foi estuprada, engravidou e teve que realizar um procedimento abortivo tomou conta de todos os jornais do país. Consequentemente, o debate sobre aborto reacende também uma outra discussão, que é a discussão sobre quando começa a vida. Mas afinal, a ciência tem uma resposta para esse problema? As religiões têm uma resposta única sobre esse ponto? O que a filosofia diz disso? Eu sou o Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Um dos grandes problemas contemporâneos no campo da filosofia e da bioética diz respeito ao início da vida, a quando a vida se inicia. Estabelecer um momento inicial, um consenso sobre o início da vida humana, é importante para vários debates contemporâneos, como a legalização do aborto, a utilização de células-tronco em pesquisa e também sobre reprodução assistida. Logo, no vídeo de hoje a gente vai apresentar as principais visões das religiões sobre esse ponto, da ciência sobre esse ponto e também o que a filosofia diz a respeito disso tudo e como a gente pode tentar resolver esse conflito. Saber quando a vida se inicia, se perguntar sobre o início da vida humana, é uma pergunta tão antiga quanto a própria arte de filosofar. Platão, por exemplo, em seu livro A República, já se questionava a respeito da possibilidade de interromper uma gestação. As ideias de Platão também estavam inseridas num contexto bastante diferente do nosso, é claro, mas também foram bastante influentes na posteridade. Por exemplo, em Roma, o aborto também era permitido e filósofos como Sêneca não viam problema algum nesse tipo de interrupção de gestação. Inclusive, Sêneca dizia que era bastante comum as mulheres interromperem a gestação para preservar sua beleza, a beleza de seus corpos. Mas é claro que a visão de Platão e o costume comum em Roma de interromper a gestação não era isento de críticas nem de visões contrárias mesmo naquela época. Aristóteles, por exemplo, era contrário à ideia e via no feto, sim, uma vida que não deveria ser interrompida. A visão de Aristóteles acabou tendo bastante influência dentro do cristianismo, sobretudo pela readaptação por Tomás de Aquino de suas teses, de suas ideias filosóficas. E foi por influência de Aristóteles e Tomás de Aquino que a tese de que fetos têm vida foi alçada à tese oficial da Igreja Católica. Isso já tem um tempo. Por exemplo, em 1588, o Papa Sisto V condenou à excomunhão todos aqueles que, porventura, interrompessem voluntariamente uma gestação. Aqui você deve pensar, bom, então desde 1588 a Igreja Católica condena o aborto? Bem, não é muito bem assim não. Na verdade, o sucessor do Papa Sisto, Gregório IX, voltou atrás nisso e tornou a permitir a possibilidade de interromper uma gestação. E esse dilema perdurou até 1869, quando finalmente o Papa Pio IX bate o martelo e considera o aborto, a interrupção da gestação, um crime, um atentado contra os princípios cristãos da Igreja Católica. E aí sim a gente tem agora sim a visão oficial da Igreja Católica sobre o tema que perdura até hoje. Mas é claro que o catolicismo não é a única religião presente no mundo e a gente tem, inclusive, várias visões diferentes sobre o aborto em outras religiões tão populares quanto.
Para o judaísmo, por exemplo, a vida só começa no 40º dia de gestação. É claro que aqui o número 40 tem toda uma simbologia para os judeus, mas a gente já começa a notar que o judaísmo e o catolicismo não têm a mesma visão sobre esse tema. Por esse motivo, o judaísmo vê sem muitos problemas a interrupção da gestação quando apresenta algum risco para a mãe, e também não vê nenhum problema no uso de células-tronco em pesquisas. No islamismo, isso também não é muito tranquilo. Existem teólogos do Islã que consideram que a vida só se inicia a partir do 120º dia, com o sopro de Alá. Mas existem outros que acham que esse sopro já se começa no início com a fecundação do óvulo. Então aqui a gente não tem um ponto consensual, não. Para o budismo isso ainda é mais problemático. Como para o budismo a vida é um processo contínuo, que começa com a criação do mundo e se perdura, não há então início e fim de vida, e assim é muito difícil dar opinião sobre o uso de células-tronco ou sobre o aborto. Não há basicamente nenhum consenso a partir da visão budista a respeito disso. Então a gente já pode perceber que, embora para o catolicismo a visão a respeito do início da vida seja bastante pontual e bastante rigorosa, no sentido de dizer que a vida começa na fecundação, em outras religiões isso não é um ponto consensual, inclusive existem pontos consensuais contrários, divergentes a essa ideia de que a vida comece na fecundação. Logo, a religião não é, de fato, um lugar muito tranquilo, muito unânime a respeito desse ponto. Mas e a ciência? O que a ciência diz a respeito do início da vida? A ciência consegue dizer quando a vida começa? O que diz respeito à visão científica, nós temos pelo menos 5 formas diferentes de ver e responder essa questão. A primeira forma de responder essa questão do ponto de vista científico é a visão genética, que diz que a vida de fato começa com o cruzamento de dados de DNA, ou seja, logo na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A partir desse ponto de vista científico, o óvulo então teria as mesmas categorias, qualidades e direitos de um ser humano já formado, pois ali já haveria vida. Mas se a gente analisar essa postura, essa visão científica de forma mais cuidadosa, a gente vai ver que ela também não é livre de polêmicas. Afinal, o processo de fecundação dura de 12 a 24 horas. Assim, a gente ainda teria uma outra dificuldade, que é saber exatamente em que momento, em que ponto, em que período de fato há vida. Em que momento nessas 12 a 24 horas a vida de fato acontece. Ou seja, aqui nós não temos de fato um martelo batido. Mas ainda uma outra visão científica a respeito do início da vida humana, que é a visão embriológica. Para esse tipo de visão, a vida só se iniciaria a partir da 3ª semana de gestação, que é quando o embrião pode se dividir e dar origem a mais pessoas. Esse tipo de visão não vê, por exemplo, com muitos problemas, o uso de células-tronco, nem mesmo o uso de pílulas anticoncepcionais, nem nada, ou do dia seguinte. Aqui, para esse tipo de visão científica, é tranquilo usar esses métodos contraceptivos, pois, como eu disse antes, a vida só se iniciaria na 3ª semana de gestação. Há ainda uma outra visão científica mais complexa, que é a visão neurológica. Para esse tipo de visão científica, a vida só começa quando temos atividade cerebral. Da mesma forma que a gente considera uma pessoa morta, né, ou quando uma pessoa tem morte cerebral e aí a gente não considera que ela é mais uma pessoa viva, da mesma forma a gente aplica esse princípio científico a fetos. Então, quando não há atividade cerebral, não há vida aqui. O problema é que essa visão também tem um problema intrínseco nela, pois não há consenso sobre quando a atividade cerebral começa de fato. Alguns dizem que é na 8ª semana, outros dizem que é na 20ª, só a partir da 20ª. Em todo caso, aqui também o uso de células-tronco para pesquisas e o uso de métodos contraceptivos é permitido, não é tão problemático. Há ainda uma outra visão científica, que é a visão ecológica, que diz que um feto só possui de fato vida quando ele é capaz de se manter fora do útero da mulher e sobreviver. Ou seja, aqui a gente só teria vida de fato quando o feto tem, por exemplo, pulmões plenamente formados, o que acontece entre a 20ª e a 24ª semana. Vale lembrar que essa visão, embora não seja tão conhecida aqui no Brasil, foi a visão que deu, por exemplo, respaldo para a Suprema Corte Americana a considerar o aborto como algo legal nos Estados Unidos. Ou seja, é essa visão que ampara a legislação americana no que diz respeito ao aborto legalizado. Há ainda uma última visão científica bastante famosa, que é a visão metabólica. Para essa visão, a discussão sobre o início da vida, o momento inaugural da vida humana, é completamente irrelevante, visto que a vida é um processo contínuo de forças, de metabolismos que se transformam. Logo, não há nenhum momento, não há nenhuma possibilidade do discurso científico determinar
quando e onde começa de fato a vida, quando ela se inicia. Isso não seria uma discussão realmente científica, e sim uma discussão moral, valorativa ou até mesmo filosófica. Enfim, o que a gente pode concluir aqui é o seguinte: do ponto de vista religioso, as religiões não apresentam uma visão única sobre esse ponto. E embora para o catolicismo seja, de fato, o início da vida dado na fecundação, isso não é a mesma coisa, não é entendido da mesma forma no judaísmo, por exemplo, nem no islamismo, nem no budismo. Mas como estamos tratando de um país laico, essas visões religiosas não devem ou não deveriam servir de fundamento para o respaldo legal dessas ações. Também podemos concluir que, do ponto de vista científico, também não há uniformidade, nem uma visão homogênea, uma visão única a respeito de quando começa a vida. Existem aqueles cientistas que defendem que a vida de fato começa na fecundação, mas existem aqueles que defendem, por exemplo, que a vida começa muito depois, a partir apenas da 20ª semana. Logo, não há um consenso científico sobre isso. E de fato, convenhamos, a discussão sobre quando começa a vida não é em si uma discussão científica. Afinal, ela não pertence à biologia empírica. Não dá para a biologia empírica de fato analisar de fato onde começa a vida. Logo, essa discussão ela é muito mais valorativa, uma discussão muito mais ética, moral, filosófica do que científica. Por isso, concluímos aqui com o seguinte: não será a religião nem a ciência quem determinará de fato quando começa a vida. E se quisermos enriquecer, melhorar o debate no Brasil, e precisamos de fazer isso, devemos então analisar filosoficamente, com cada vez mais profundidade, de fato essa questão que envolve tanta polêmica e tem envolvido tanta polêmica nos últimos anos aqui no Brasil. Ah, e vale lembrar que, além de um problema científico, religioso e filosófico, o problema ligado à origem da vida também é hoje, no país, um problema de saúde pública. Afinal, mais de 800 mil mulheres praticam aborto clandestino todos os anos no Brasil, o que representa de fato um risco enorme para a saúde pública e para a saúde dessas mulheres. Mas a discussão envolvendo saúde pública e aborto clandestino no Brasil são tema de um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Bom, gente, então como a gente viu nesse primeiro vídeo, né, embora ele não entre especificamente na visão espírita, né, que é o que a gente vai ver no vídeo na sequência, fica claro a diversidade, né, de concepções, né, de visões, né, que envolvem esse tema, né, tanto no que diz respeito às religiões, né, a gente viu em relação ao cristianismo, no catolicismo, né, no budismo, no judaísmo, né, enfim, não há um consenso, né, e mesmo a ciência, né, que é o que talvez da gente se apegar à questão da trindade, né, a tríade, né, trindade não, a tríade, né, que move a doutrina espírita, nós vamos ver que ela tem um tripé, que é religião, filosofia, ciência. Então, a doutrina espírita ela procura, de certa forma, unir, né, esses dois termos, né, esses três pilares, vamos dizer assim. Só que a gente viu que a ciência não é unânime, né? Nós temos várias teorias aí, né? Teoria neurológica, teoria biológica, né? Teoria genética, enfim, que vão fazer metabólica, né? Que vão fazer diferentes considerações, né? Diferentes visões, vamos dizer assim, né? E a princípio, né? Pode ser que acredito que conforme a realidade espiritual foi se tornando parte, né, da ciência, né, tais questões vão ser melhor elucidadas, né. Mas na doutrina espírita nós já temos ideias um pouco mais concebidas, vamos dizer assim, né, onde muitas vezes André Luiz, né, e outros autores renomados aí trouxeram, né, a respeito do tema, né. Eu vou passar um vídeo para vocês agora, onde eu vou mostrar a posição de Joana de Ângeles. Né? Joana de Ângeles é uma mentora, né, espiritual do Valdo Franco, né? Um espírito assim, que eu particularmente gosto muito, porque ela traz toda uma discussão psicológica a respeito dos temas, né?
É um espírito que fala muito da natureza, né? Muito do autoconhecimento, da importância da gente ah, evoluir, assim, em vários termos, né? E ela traz também, né, algumas visões sobre essa questão do aborto, né? E eu acho que por elas terem um espírito já bem maduro, né? Ter essa bagagem psíquica por trás, né? Torna-se oportuno, né? A gente conhecer, né? Ainda que de maneira superficial, né? Aquilo que ela traz. Então eu vou compartilhar um segundo vídeo com vocês, né? Para a gente poder discutir. Alguém quer falar alguma coisa até agora por aqui? Não. Fiquem à vontade, viu, gente? Eu sei que é um tema um pouco polêmico, assim, vamos dizer assim, mas certamente que ele seja bastante discussão. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o vídeo. Mentora de Divaldo. Qual é a visão espírita sobre o aborto? O que teria a nos dizer o espírito de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, que em encarnações passadas foi Juana Inês de la Cruz, uma das primeiras feministas da língua espanhola? Para estas respostas, nos acompanhe no programa de hoje de Debatendo Joana de Ângeles, trazendo reflexões da nobre mentora, principalmente durante este período de pandemia. É certo, meus amigos, que estamos passando por épocas muito difíceis, desafiadoras para falar melhor, que nos concita a refletir com a máxima atenção, com a sabedoria, com o pensamento, com o raciocínio, mas também através da ética e do bom senso, aonde o cérebro e o coração devem andar em harmonia para que possamos aprender a viver diante dos desafios contemporâneos. Não apenas as convulsões políticas, as questões entre as nações, os problemas da própria pandemia do coronavírus, mas nos encontramos também no momento de muita agitação na questão da bioética, principalmente agora que os nossos vizinhos, nossos irmãos da Argentina, acabaram de aprovar no Senado a lei do aborto até a 14ª semana de gestação, que é aquela semana em que o feto já está formado, bastando apenas desenvolver-se e crescer. Será que aí seria um caminho válido para se encontrar o tão necessário direito da mulher? Ou estaríamos diante de uma espécie de assassinato e de infanticídio? O que um olhar da espiritualidade, que abarca não apenas a sociologia, a psicologia, a política e o viver humano, mas um olhar transcendental, que abarca as leis da vida após a morte, da reencarnação e da mediunidade, conforme a ciência do espiritismo trazido por Kardec no século XIX, o que então esta ciência nos tem a dizer sobre este fenômeno do cessar, a interrupção da gestação, da porta do espírito para encarnar-se na Terra e um processo já iniciado desde a concepção, aonde o espírito se conecta ao corpo, dando então início ao viver. Vamos ver então no livro Alerta, em que a nobre mentora nos traz as seguintes palavras.
consequência natural do instinto de conservação da vida é a procriação, traduzindo a sabedoria divina no que tange à perpetuação das espécies. Mesmo nos animais inferiores, a maternidade se expressa como um dos mais vigorosos mecanismos da vida, trabalhando para a manutenção da prole. Ressalvadas raras exceções, o animal dócil, quando reproduz, modifica-se, liberando a ferocidade que jaz latente quando as suas crias se encontram ameaçadas. O egoísmo humano, porém, condescendendo com os preconceitos infelizes, sempre que em desagrado, ergue a clava maldita e arroga-se o direito de destruir a vida. Então, justamente, lutando contra aquele nosso instinto de conservação da prole, de proteção da cria indefesa, é que nós erguemos essa clava maldita, como nos diz o espírito Joana de Ângeles. Por mais se busquem argumentos em vãs tentativas para justificar-se o aborto, todos eles não escondem os estados mórbidos da personalidade humana, a revolta, a vingança, o campo aberto para as licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. O absurdo e a loucura chegam neste momento a clamorosas decisões de interromper a vida do feto, somente porque os pais preferem que o filho seja portador de outra e não da sexualidade que exames sofisticados conseguem identificar em breve período de gestação entre os povos supercivilizados do planeta. Não há qualquer dúvida quanto aos direitos da mulher sobre seu corpo, mas não quanto à vida que vive na intimidade da sua estrutura orgânica. Afinal, o corpo a ninguém pertence, ou melhor, nada pertence a quem quer que seja, senão a vida. E é claro que aqui ele está nos trazendo um fator espiritual sobre o argumento lugar comum, que é muito utilizado do direito da mulher sobre seu corpo. É necessário compreender que tanto homens quanto mulheres temos sim o direito sobre o corpo, mas não no que tange a retirar a vida de um semelhante para resguardar este elemento. Aí que há uma confusão acerca do assunto. E no momento que ela fala que o corpo a ninguém pertence, ela está nos tratando como espíritos imortais que somos, em que temos este aparelho orgânico como um carro do espírito que é utilizado momentaneamente. É uma concessão divina para conseguirmos trilhar aqui na Terra aquela experiência que nos será necessária para a aquisição da elevação intelecto-moral que nos cabe. Mas é por isso que nós podemos dizer então que nada de fato a nós pertence. E se na busca deste direito buscarmos destruir a vida de um semelhante, estaremos incorrendo em grave risco, em grave dano às leis divinas. Continuando. Os movimentos em favor da liberação do aborto, sob a alegação de que o mesmo é feito clandestinamente, resultam em legalizar-se um crime para que outro equivalente não tenha curso. Então, não seria aqui a questão de acabar com o problema dos abortos clandestinos, mas sim a implicância de causa e efeito, ação e reação diante das leis divinas de qualquer tipo de aborto, seja o aborto clandestino, seja o aborto em um hospital chique dentro das leis de este ou aquele país. Porque da mesma forma está se incorrendo num crime contra as leis divinas, contra o espírito reencarnante e contra a sua própria constituição psicológica e espiritual da mulher. Então, diante da importância de libertar o feminino na sociedade atual do jugo histórico do machismo, temos que fazer isso com maturidade e elevação espiritual, porque nós não podemos buscar nos libertar de um grave erro histórico cometendo um outro erro histórico de igual ou talvez até maior tamanho. Diz-se que, na clandestinidade, o óbito das gestantes que tombam, por imprudência, em mãos incapazes e criminosas é muito grande. Seria o caso, então, do aborto clandestino. E quando tal não ocorre,
as consequências da técnica são dolorosas, gerando sequelas ou dando origem a processos de enfermidade de longo curso. E claro que aqui ela toca num problema sério social. Fica o convite para que se estude nos sites da OMS os levantamentos sobre também um outro problema que se adiciona a esse, que são das mortes do aborto legalizado, principalmente nos Estados Unidos e na Rússia, em que trazem altas estatísticas, apesar das técnicas serem aquelas teoricamente mais adequadas e nos hospitais preparados a isso. O que os cientistas levantam que o aborto ele é muito perigoso até mesmo naquelas condições preparadas para tal. E ela segue que a providência seria, portanto, a do esclarecimento, da orientação e não do infanticídio covarde, interrompendo a vida em começo de alguém que não foi consultado quanto à gravidade do tentame e ao seu destino, diante de alguém que não foi consultado diante das decisões que tomam sobre o seu corpo, no caso o corpinho do feto, do espírito reencarnante, e ao seu destino, à sua caminhada aqui na Terra. Ocorre, porém, um pouco mais adiante ela nos diz, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação de forma nenhuma interrompe as ligações espírito a espírito entre a futura mãe e o porvindouro filho. Sem entender a ocorrência, ou percebendo-a em desespero, o ser espiritual, esse que está sendo abortado, agarra-se às matrizes orgânicas e à força da persistência psíquica sobre frustração do insucesso, termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, dando gênese a doenças de etiologia muito complicada, favorecendo os múltiplos processos cancerígenos. Ao afirmar, então, que o ato abortivo de forma nenhuma interrompe as ligações espírito a espírito, isso quer dizer que, mesmo eliminando-se do organismo da mãe, o corpo do bebê, este ainda está espiritualmente imantado a ela, porque a ligação é de espírito a espírito, do perispírito, inclusive, o corpo espiritual da criança ao corpo espiritual da mãe, de forma muito íntima. Porque aquelas relações mãe-bebê, aquela espécie de simbiose psicológica já apontada pelo psicanalista Winnicott, ela é ainda mais profunda se nós a observarmos dentro das leis espirituais, dentro da correlação energética que há entre as duas criaturas. Então, a mãe fica com aquele espírito conectado a ela e é um espírito que está agonizante. Porque a criança, o ser reencarnante, infelizmente vem a sentir as dores das técnicas abortistas, desde os elementos químicos ingeridos para expelir o bebê, ou então a técnica da acuretagem, do corte da criança, em que ela sente aquelas dores excruciantes e muitas vezes entra em estado de revolta espiritual, não apenas pelo maltrato, quanto pela perda da oportunidade da reencarnação. Porque muitas vezes, outro argumento lugar comum, é de que não queremos colocar no mundo uma criança neste mundo cão, neste mundo cheio de calamidades e dificuldades, sem nos vincularmos às leis de Deus, sem respeitarmos essas leis. Porque muitas vezes este mundo cão, com as suas dificuldades, é tudo aquilo que o espírito precisa. Porque ele está, como todos nós, se liberando dos débitos do passado e precisa do mundo de relações para o insucesso e para o sucesso, para a dor e para a felicidade, porque são elementos que vão constituir a vitória sobre si mesmo para que ele melhor possa expressar o seu potencial em desenvolvendo-se aqui na experiência terrena, a mesma experiência que está nos sendo concedida neste momento. E no momento que ela nos fala que há essa persistência psíquica, então, essa frustração do insucesso que termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, nós podemos encontrar o melhor exemplo em André Luiz,
em que ele vai nos trazer aquele fenômeno do bebê abortado que, revoltado, se conecta ao coração da mãe, lhe constringindo, gerando então um problema cardiovascular. Não por acaso é muito estudado na Itália a síndrome pós-aborto, PAS, Post-Abortion Syndrome, que vai falar justamente numa série de sintomas muito sérios que tem acometido a todas as mulheres que têm passado por essa experiência tão dolorosa, impostas a si mesmas ou impostas por outras pessoas. Porque o aborto vai gerar, na grande maioria dos casos, síndromes depressivas, processos de drogadição, de alcoolismo, altos índices de suicídio, câncer de mama e questões cardiovasculares que estão sendo estudadas, então, nessas clínicas. E pouco se fala no Brasil sobre a síndrome pós-aborto, que é muito desafiadora em se entender todas as correlações. Seguindo o texto da mentora, outro sim, em estado de desespero, por sentir-se impedido de completar o ciclo da vida, o espírito estabelece processos de obsessão, que se complicam culminando por alienar-se a mulher de consciência culpada, formando quadros depressivos e outros em que a loucura e o suicídio tornam-se portas de libertação mentirosa. Ninguém tem o direito de interromper uma vida humana em formação. Diante da terapia para salvar a vida da mãe, é aceitável a interrupção do processo da vida fetal, em se considerando a possibilidade de nova gestação ou o dever para com a vida já estabelecida, face à dúvida ante a vida em formação. Então aqui ela está tratando justamente daqueles casos em que a vida da mãe está em risco. Aí sim configuraria uma exceção. Quando qualquer crime seja tornado um comportamento legal, jamais se enquadrará nos processos morais das leis soberanas, que sustentam o universo em nome de Deus. Então a questão não é se as leis humanas tratam como crime ou não. Isso não deixa de ser um crime às leis de Deus, conforme nos adiantam os espíritos que se manifestam em todos os cantos, através da chamada universalidade do ensino, que foi um método criado por Kardec para se verificar a autenticidade das evidências, dos fatos e dos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Porque uma verdade no mundo espiritual, ela precisa aparecer em diferentes manifestações em muitos lugares do mundo, para que possa ser considerada como uma comunicação séria. E os espíritos então vêm nos falar dessa fenomenologia que a bioética, em muitas das suas correntes, já se adentra, pois se num exercício de imaginação, uma hipótese, pudéssemos aqui imaginar que uma pedra fosse auscultada com os aparelhos, então, do estetoscópio, ou então outros de imagem, e ali se pudesse captar, naquela pedra, um batimento cardíaco. Naquele objeto inanimado se percebesse multiplicação celular, que vai se complexificando e se desenvolvendo, diante dessa nossa historieta fantasiosa, estaríamos lidando com uma revolução da ciência, porque não seria então um ser inanimado, em plena multiplicação celular, com sistema cardíaco, sistema digestivo formado, como é um feto na 14ª semana, então não se trataria de não vida, mas sim de vida. O que dirá então do feto? Que quando é desejado, tem nome, é almejado pela família, se busca todos os métodos para a preservação daquela vida recém-iniciante. Mas quando não é desejado, a lei humana e essa ética ainda muito atrapalhada dos nossos dias de hoje, se dá o direito de considerar que ali, então, a vida não se iniciou, como muitas vezes se considera de forma falaciosa aquelas correntes que vêm buscar a entender que o ser é só aquele que constitui, então, uma trajetória, uma biografia já estabelecida, tentando assim se justificar o método vil do aborto por inúmeros motivos, alguns até mesmo mercadológicos, diante de uma
espécie da medicina. Mas sempre na nossa vida humana estaremos diante das grandes questões que se referem à vida e à morte. Meus irmãos, não podemos abandonar a nossa humanidade nos asselvajando, sabendo que isso é um processo que ocorre em termos psicológicos quando um lado frio nos toma o ser. Vejamos os campos de concentração como Auschwitz durante a Alemanha nazista, aonde os judeus eram tratados como sub-humanos e também aqueles cientistas desumanos daquela época se deixaram levar pela falácia da eugenia. E não podemos agora nós estarmos fazendo uma eugenia nos dias contemporâneos, com toda a instrução que já recebemos nos dias atuais e através de um olhar histórico mais aprimorado. Joana então completa o seu texto nos dizendo: diante do aborto, em delineamento, procura pensar em termos de amor e o amor te dirá qual a melhor atitude a tomar em relação ao filhinho em formação, conforme os teus genitores fizeram contigo, permitindo-te renascer. Não vamos aqui agora abordar os conflitos psicológicos em relação ao complexo paterno e materno, além de outras dores que podem também estar influenciando neste ato, até mesmo machista, do aborto, que muitas vezes se elimina com muita facilidade essas questões que dizem respeito também ao feminino, que é a da gestação. Isso talvez possamos desenvolver no programa Debatendo Joana de Ângeles, que é aquele onde nós nos aprofundamos na série psicológica da mentora. Vamos fazer isso mais adiante com mais tempo. Porém, vamos dar atenção a esse chamado de Joana. Pensa com amor e com carinho. Mãezinha, paizinho, que estais aí carregando uma criança junto ao ventre, coloque a mão sobre este ventre e busca sentir, através da sua sensibilidade emocional ou até mesmo da mediunidade, a vibração, o batimento do coração dessa criaturinha que aí se encontra. Tenta sentir quais devem ser os seus sonhos, as suas esperanças ao nascer. Não pense tanto nos desafios atormentadores. É certo que a vida traz muitos desafios e até mesmo dissabores, mas busca a esperança em Deus e você, neste exato momento, se sentirá reconfortada pelas vibrações daqueles espíritos, mentores espirituais, não apenas os seus, mas o da criaturinha reencarnante. Vocês têm um plano já estabelecido ainda antes dessa concepção, há muitos anos atrás, em alguns casos, até mesmo antes de você mesmo nascer. Dê coragem à vontade de viver. Busque outras soluções que não as desastradas, que não as desesperadas, pois muitas vezes, meus amigos, diante da nossa ânsia do acerto, nós nos atrapalhamos e erramos até mesmo diante desse desconcerto. E se por acaso, em algum momento da sua trajetória, vivestes um aborto, este é o momento de buscar no fundo de sua alma o alto perdão, o recomeço, pois aquele ser que pode ter sofrido, ele ainda se encontra na espiritualidade ou já reencarnado e capta os seus pensamentos. Diante das leis da reencarnação, é sempre tempo de recomeçar, é sempre tempo para o perdão. Pois há muitas atitudes em relação à sociedade, em relação à sua família, em relação a você mesma, que serão muito bem-vindas, porque, como nos diz o apóstolo Paulo, o amor cobre a multidão dos pecados. Claro que a palavra pecado nós utilizamos aqui como equívoco diante das leis divinas, não com aquele conceito pejorativo usado pelos dogmas do passado. Pois então, podemos concluir que a questão do aborto ainda é muito desafiadora diante das inúmeras discussões de bioética muito bem-vindas. Mas devemos ter um grande cuidado para que a revolta dos dias atuais não nos faça confundir liberdade e liberação, porque nem toda liberação se constitui verdadeiramente de libertação,
porque as formas desesperadas de nos liberarmos de algumas questões acabam por nos constringir psicologicamente diante dos nossos conflitos emocionais que nos encarceram e, por consequência, acabam por nos constringir espiritualmente diante das leis de vibração, diante do nosso próprio perispírito e diante das leis de Deus. A questão do aborto tange a vida da mulher e deve ser pensada por homens e mulheres, porque o espírito não tem sexo. Todos nós já reencarnamos em corpos masculinos e femininos e assim seguiremos reencarnando, porque a mulher de hoje pode ter sido o homem do passado, equilibrado alguns, machistas outros, que hoje vem no corpo feminino lidar com as questões que deixou para trás. Assim como nós homens também fomos aquelas mulheres do passado, com as nossas doses de erro e de acerto, que cabe a nós agora, através do processo da reencarnação, buscar equacionar, corrigir equívocos para dar maior vazão àqueles acertos que já estamos ensaiando há séculos, para que eles se fixem na nossa trajetória espiritual, no ser de sabedoria que somos. A justiça divina, traduzida em bem viver na sociedade, em novas políticas, em um olhar social mais abrangente, está reservada para o futuro através do conhecimento do Espírito. Este conhecimento que com certeza aos poucos vai chegando na nossa sociedade através da mediunidade de muitos, através também da ciência, da experimentação, como também do pensamento religioso e filosófico, a fim de que tanto a medicina quanto a psicologia do futuro possam juntar as forças diante de uma maior compreensão desta maravilhosa lei de ação e reação. Este é o nosso convite para estudo. Há muitos outros textos de Joana de Ângeles sobre o assunto, como da doutora Marlene Nobre, e também do presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, Dr. Gilson Luiz Roberto, que tem interessantes apontamentos sobre o fenômeno ainda do aborto, que nos cabe pensar com muita atenção e com muita clareza. Até breve. Assinem o nosso canal. Bom, gente, então agora a gente viu esse vídeo, né? Ele trouxe bastante informações a respeito do aborto, agora na visão espírita, né? E eu acho que esse vídeo, ele primeiro ele escancara uma realidade assim que obviamente, né, dentro da doutrina espírita, né, nós consideramos naturalmente a existência do espírito, né? É evidente quando você trata desse assunto lá fora, né? Lá fora que eu digo em termos laicos, né? Sem envolver qualquer aspecto espiritual barra religioso, né? A discussão celeuma é um. Né? Embora nem mesmo em termos da ciência existe uma definição. Né? Então, a gente não pode afirmar de maneira categórica o aborto pela ciência é permitido porque não há vida. Não, a ciência não existe. Existem várias teorias, né, que algumas dessas teorias dão início ou dizem, né, que o início é tal ou tal, mas não se há um consenso absoluto sobre isso. Né? Então, torna-se uma discussão também filosófica, né? Evidentemente muito complexa, né? As pessoas, de uma forma geral, elas gostam de simplificar temas complexos, né? Temas em que não há consenso, apenas para que se adequem à sua visão de mundo X ou Y, né? Sem considerar que muitas vezes não é o que a gente quer ou acha que era o correto, né? Que de fato corresponde à realidade, né? E o que acontece, né, quando a gente considera a visão espiritual agora, né, como a existência do espírito, né,
naturalmente a gente adiciona um outro fator toda essa discussão, né, que é capaz de transformar, né, ou nos fazer repensar de uma forma bastante contundente, né, porque se há um espírito em ligação, e a gente viu, né, que a ligação entre principalmente a mãe e o feto, né, é uma ligação espírito a espírito, ou seja, muitas vezes antes mesmo da própria concepção já se há um planejamento ou uma expectativa, né, de vida em relação àquela criatura, de preparar-se para reencarnar, né? E quando a gente interrompe a gestação, a gestação da formado, né, embora muitas pessoas, em muitas situações, consideram apenas um teto, né, se é que a gente pode considerar isso, há um espírito ali, né? E ali começa o problema, porque quando a gente elimina seu espírito, o corpo, né, daquele feto, daquele bebê em formação, mas aquele espírito ali continua, né? Muitas vezes na mesma região onde ele se encontrava, né? Ele sente as dores excruciantes né, os métodos abortivos em geral são cruéis para o espírito, né? Porque como então não se considera a vida daquela criatura, né? A intrauterina, né? Em termos de existência da vida, né? De acordo com algumas correntes da ciência, né? E quando a gente fala de corrente da ciência, é bem diferente de dizer a ciência em si, né? Tem que ficar muito claro. Ao considerar a existência de um espírito ali, aquele espírito ele vai sofrer todas as dores, todo o sofrimento, né, de ter o seu corpo retalhado, muitas vezes, né, por elementos cortantes, né, que são introduzidos na mulher, ou aquele experimento agressivo, né, onde pele se elimina-se, né, como se fosse um intruso, né, como se fosse algo descartável, né? E o espírito ele sente tudo isso, né? E essa imitação energética, né, que está ali em formação, né, que é repentinamente rompida, isso pode gerar consequências muito danosas, né, para o espírito daquele feto, né? Sente aquelas dores, sente aquele sofrimento, aquela rejeição, né? E esse sentimento negativo de dor, de rejeição, muitas vezes de ódio, né? Aquele espírito, né? Pode se revoltar, né? Como sem hipocrisia nem alguma, a maioria de nós também nos revoltaríamos, né? Imagine alguém nos cortando, né? Com lanças, né? Causando um sofrimento intenso, né? Então, não sejamos hipócritas, né? É evidente que a maioria de nós sentiríamos em algum grau de revolta, ao menos que momentaneamente. Né? Então, isso vai ser passado para a mulher, para o homem também, né? Que esteja, de certa forma, muitas vezes incentivando, né? De maneira lamentável isso, né? Como a gente vê cotidianamente, né? Homens que são corresponsáveis, né, tendo uma responsabilidade igual ou até mesmo superior, né, à da mulher, ao induzirem, ao não ampararem, né, ao eximirem da sua responsabilidade, né, as consequências naturalmente recairão, né, sobre esse genitor ausente. E essa dor que o feto sente, esse sofrimento, essa raiva, que se manta-se no aparelho uterino, no aparelho genético da mulher, e ela vai absorver energeticamente tudo isso. Porque todo sentimento de dor, todo sofrimento, sentimento
de revolta, né? Totalmente negativo de alguma. Imagina alguém vibrando raiva, vibrando sofrimento intenso para nós. Isso vai nos afetar. E não é diferente no caso do aborto. Só que a mulher ali no caso, né? Ali no seu aparelho genésico, ela sofre muito mais, ela sente, absorve muito mais, porque o espírito está ali, né? Miniaturizado, né? Porque conforme o André ensina, ocorre um processo de miniaturização, ou seja, diminui o perispírito vai diminuindo o seu tamanho para se adequar, né, aquele corpinho de formação para dar origem a uma nova encarnação. E ao absorver toda essa carga negativa, isso naturalmente vai incorrer em doenças, né, para aquela mulher, né, do aparelho genético, que é interessante que ela até menciona doença do aparelho cardíaco. Ora, por quê? Porque é pelo cardíaco que nós realizamos as maiores trocas de sentimentos, as maiores trocas de sensações, né? Então, quando a gente abraça alguém, né, a gente se deita sobre o peito da pessoa e vice-versa, isso aumenta essa troca de energia entre essas pessoas, né? É por isso que dormir de conchinha, por exemplo, com uma pessoa que você tenha uma afinidade, isso é tão gostoso, entendeu? Isso é a nível energético, né? Isso é um nível até espiritual, né? Se explica, né? Por haver uma grande troca, né? E nesse caso, né? Por que muitas mulheres relatam problemas cardíacos? Porque essa troca de energia envolvendo ali o cardíaco torna-se extremamente negativa, né? Porque enquanto que numa criança que nasceu num lar saudável, né, a criança é acolhida aqui no peito da mãe, o peito é aqui no cardíaco, não é à toa, né? Não existem acasos, né? É justamente aqui para que a criança sinta também, né, além do aleitamento materno, né, a troca de energia com a mãe, principalmente, para que ela se sinta amada, que se sinta acolhida. Agora, se eu direciono, né, uma energia de desprezo, né, de abandono, né, de tortura, de morte mesmo, né, de sofrimento, naturalmente isso vai afetar também as regiões cardíacas da mulher. E isso tem se mostrado, né, na síndrome pós-aborto, né, que é algo que não é falado muito no nosso país, né, e a gente sabe que a indústria do aborto acaba sendo uma indústria, né, como sendo muitas outras, né, existem por aí, né, como a gente sabe muito bem, né, que servem, que a pretexto de utilizar-se para pesquisar ou para auxiliar as pessoas, no final das contas querem apenas uma grana, né, a gente sabe como funciona, né. E aí, né, esse tipo de coisa não é muito bem divulgado, mas vejamos, o que é a síndrome pós-aborto? Eu vou ler aqui uma definição, é rápido, então eu não vou nem compartilhar, eu vou só reproduzir a leitura para vocês. Síndrome pós-aborto é um termo utilizado em referência a uma série de sintomas negativos semelhantes observados em pacientes que tiveram experiência de abortamento. Após esta ocorrência, a mulher pode experimentar vários sentimentos negativos em relação à perda do bebê, como culpa, ansiedade, raiva, frustração e angústia. Muitas mulheres que sofreram com aborto apresentam pesadelos com o bebê, frustração do instinto maternal, alto interesse em bebês, baixa autoestima, desejo de terminar o relacionamento, né, com seu cônjuge, seu companheiro, né, perda de interesse sexual, sofrimento no aniversário da morte e flashback da experiência de abortamento. Por quê? Porque muitas vezes um sentimento de culpa, né, que vai vir, isso pode ser agravado por um processo obsessivo, né, se aquele espírito não o perdoar, né, isso naturalmente vai levar a ter pesadelos, a ficar inquietos, a perda de interesse sexual,
a depressões, a síndrome do pânico, a TEP, né, transtorno de estresse pós-traumático, né, situações graves, né, e não se é falado, né, nessas correntes simplistas, né, onde opta-se apenas, proíbe-se ou libera-se, né, como se fossem problemas complexos, né, com soluções simples, né, e isso, de maneira irrefletida, né, pode se levar a situações dramáticas, graves, né, e aqui ele continua. No caso de abortamento provocado, alguns estudos demonstram que os sintomas podem permanecer por um longo período, sendo estimado que a depressão e a ansiedade possam durar até 5 anos. Em situações de abortamento desencadeado por causas naturais, a depressão e a ansiedade permanecem por menos tempo, estando geralmente presente nos primeiros 6 meses. Ora, razões óbvias, né? Quando trata de um evento natural, né? Não vai ter tanto aquele complexo de culpa, né, por parte da mulher, né? Não vai ter aquele sentimento de vingança por parte do espírito reencarnante, né, em relação àquela mulher, aquele homem, aquela família, né? Então, não vou iniciar essa discussão agora, eu vou trazer aqui uns cases, né? Até eu trabalhei muito em mesas mediúnicas, né? Eu posso relatar aqui de maneira genérica, né, algumas comunicações que eu tive, né, algumas, sem entrar em detalhes, obviamente, né, do respeito aos comunicantes, mas acho que é importante a gente trazer esses panoramas, né, alguns também descritos em livros espíritas, né, aí na nossa próxima semana a gente entra nesse celeuma, né, com maior profundidade, né. Mas fica a reflexão, né, no mínimo de que se trata de algo extremamente complexo, né, que dentro da visão espírita é necessário incluir um fator a mais, que é a existência do espírito reencarnante, né, e das dores, né, que esse espírito venha a sofrer. Tá? Então, toda vez que a gente considera a visão espírita, né, nós temos que considerar a visão espiritual, né, a visão de que há algo além da matéria. Né? Obviamente, né, não só no aborto, mas em toda as demais questões, né, em que se envolve isso, né, como a questão do suicídio, né, sobre a questão da eutanásia, né, sobre as questões, assim, de várias ordens, até dos animais, né, de sofrimento que é imposto, por exemplo, na abatedouro, né, então, quando a gente considera a realidade espiritual, naturalmente agiganta-se, né, e torna-se mais complexa, né, toda essa discussão, né. Então, na semana que vem a gente eu vou trazer alguns estudos de caso, né, que vão ilustrar melhor toda essa questão, né. E assim a gente já está caminhando já para o final do nosso estudo, né, a respeito da sexualidade. Depois eu vou trazer mais, né, algumas considerações ainda sobre o exercício da sexualidade de uma forma saudável, né. E aí depois nós vamos retornar ao livro do Jacob, Magnetismo Humano, né, agora com um entendimento mais apurado, né, da sexualidade humana, para a gente entender a responsabilidade que nós temos, né, com o trato das nossas forças genéricas para a qualidade, vamos dizer assim, das energias, né, que nós temos, né, e utilizamos, né, para o trato das pessoas que estão em nossos atendimentos. Tá? Então era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Já está dando nosso horário, já passa das 10 horas da noite. Né? Mas é isso, gente. Então, se a gente não quiser se manifestar, pode encerrar então. Ô Miriam, você está aí para fazer a prece final, por gentileza? Ou não?
Só um minutinho. Deixa eu prender o cabelo. Ah, tá. Não, fica à vontade. Não, ou se não quiser aparecer também, querido, o que for mais privacidade para você também, tá? Você pode fazer só aparece sim. Ah, agradeço. Obrigada. Obrigada, Neto, pelos esclarecimentos. Pai, de infinita bondade e misericórdia, agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui estudando para melhor servir. Gratidão a todos os participantes, gratidão principalmente a você, meu amigo, que com tanto carinho prepara essas aulas para nós. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Assim seja, meu querido. Eu que agradeço. Na verdade, é um estímulo, é um prazer muito grande, né? Prazer aqui, né? A gente, de certa forma, poder compartilhar, né? Porque quando a gente estuda em grupo, né? Quando tem outras pessoas também nos assistem, esperando, isso naturalmente nos motiva também, né? Enfim, né? A prosseguir nos estudos, né? E agradecemos sempre na espiritualidade, né? Porque as inspirações, né? Em sua maior parte, naturalmente, vem dela. Então tá, querido. Então até a próxima semana, tá? Daremos prosseguimento ao estudo do aborto, né? Então, tentem entrar, né? Porque, como a gente viu, é um estudo bastante polêmico, bastante importante, né? Que a gente entenda, né? Em profundidade. E é isso, tá? Então estaremos juntos aí, se Deus quiser, na semana que vem. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Então, uma ótima semana e qualquer coisa eu tô no grupo aí, no que vocês precisarem, tá? Beijo, gratidão a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. E tenham uma ótima semana.